No programa de hoje conversamos com Rafael Figueroa, jovem empresário brasileiro que é um dos fundadores do portal Telemedicina. Bonjour, Rafael. Bonjour. Rafael, conta pra gente em primeiro lugar o que é o portal Telemedicina. Nós somos uma plataforma de saúde online. Então, nossos clientes são clínicas, hospitais e empresas que precisam de acesso a bons médicos em qualquer lugar do mundo. Então, hoje nós atendemos mais de 100 cidades no Brasil. Então, imagina que tem uma clínica na Amazônia onde só tem uma enfermeira e um clínico geral. Quando um paciente procura a clínica com uma doença um pouco mais séria, por exemplo, neurológica, eles não têm acesso a um bom neurologista lá na Amazônia. Então, através da nossa tecnologia, nós conectamos os aparelhos que as clínicas já têm, no caso, por exemplo, um eletroencefalógrafo, que mede as ondas cerebrais. Essas ondas são enviadas para a nuvem e os nossos especialistas, que é um time de 25 médicos entre os melhores do país que ficam em São Paulo, recebem essas ondas cerebrais no iPad, vão avaliar e, por exemplo, dar um diagnóstico de epilepsia. Então, eles devolvem isso lá para a Amazônia e aí acontece uma interação clínica entre os profissionais de saúde que estão lá na Amazônia e esse médico, ou seja, com o laudo do nosso neurologista, mais o profissional local que está lá, eles conseguem apontar um diagnóstico e uma medida terapêutica para esse paciente. Ou seja, a gente oferece acesso aos especialistas, não importa onde a pessoa esteja. Então, a grande vantagem disso é que se eu for um paciente, por exemplo, em Caruaru, no interior de Pernambuco, eu vou no hospital local, que vai estar equipado com equipamento, mas não vai ter um médico para fazer o laudo do exame. E aí o hospital vai passar para vocês o exame pela internet e vocês enviam o laudo de volta, é isso? Perfeito, exatamente. E o interessante é que a gente notou que essas clínicas, uma vez que elas começam a trabalhar conosco, inicialmente elas começam com o eletrocardiograma, que é o cardíaco. Aí isso dá muito certo, aí elas falam: vamos expandir. Então a gente ajuda elas a selecionar novos equipamentos, começar a aumentar o portfólio de exames que elas realizam. E com o tempo elas viram o hub da região. Então, em vez das pessoas terem que ir, por exemplo, para Manaus, elas podem fazer no interior da Amazônia. Esse exemplo que você deu do Caruaru. Então, em vez de eles irem para o capital de Pernambuco, eles poderiam fazer todos os exames lá. Então, o que a gente notou? Que aumenta de 3 a 5 vezes o faturamento da clínica, porque ela começa a receber todos os pacientes da região, em vez de eles terem que ir para a capital, porque uma clínica no interior vai estar oferecendo acesso a médicos ainda melhores do que eles encontrariam ali na capital, porque são os melhores médicos de São Paulo. Fantástico, Rafael. Agora vamos falar um pouco de economia, né? Porque essa empresa, o portal Telemedicina, que você fundou, está sendo considerada no Brasil uma vanguarda da economia na internet, né? Vocês estão realmente na vanguarda desse boom tecnológico da internet. Me fala um pouco da situação do Brasil no contexto global. O Brasil é uma grande incubadora de startups ou, na verdade, o Brasil ainda está muito atrás? Nesses últimos anos a gente visitou bastante o Vale do Silício, aqui a França, fomos a uma competição de inovação no México e o que a gente notou é que sim, o Brasil está num momento único, nós temos muito talento lá. Um ponto interessante é que eu percebo que os programadores, os desenvolvedores de software brasileiro, eles são muito mais criativos que os americanos, então a gente tem essa vantagem. Por exemplo, eu percebo que quando um americano ele esbarra em algum problema de software que ele não consegue resolver, ele já escala isso para o gerente dele. O brasileiro não, ele dá um jeitinho, ele usa outra linguagem ali, faz funcionar, entrega, ó, tá funcionando. Depois melhora, mas ele não esbarra no problema e desiste, ele sempre tem uma forma criativa de resolver as coisas, né? Então esse talento aí chamou muita atenção, né? Inclusive nós exportamos muitos cérebros e é por isso que eu acho importante esse momento de inovação, justamente para reverter isso e a gente começar a reter esses cérebros. Em vez de eles irem para os outros países, com essa cena de startup, de inovação, eles estão tendo oportunidades de ficar, né? Então, alguns pontos que vale a pena citar é o Programa Startup Brasil do governo, que é do MCTI e do CNPq, que ele seleciona as melhores startups do Brasil, associa elas a aceleradoras e com o recurso de bolsas do CNPq, você consegue contratar ali os desenvolvedores no primeiro ano da empresa, onde normalmente é mais complicado conseguir pagar aí salários mais altos, e aí consegue equilibrar isso com esses recursos, né? Outro ponto são grandes empresas como Resultados Digitais, Conta Azul, Nubank. Todas essas assim estão representando também a vanguarda, já estão valendo com grandes valuations, né? A Movile é uma empresa brasileira que já está aí na casa de 1 bilhão de valuation, então sim, é um momento de inovação no país e que está conseguindo competir de igual para igual com França, com os Estados Unidos. Um exemplo disso foi que ano passado nós vencemos uma competição chamada Startup Nations,
que é o Mundial de Inovação, que cada ano é em um país, ano passado foi no México, e nós estávamos competindo com Israel, Canadá, vários países, e vencemos em primeiro lugar e trouxemos o prêmio para o Brasil pela primeira vez. Então, sim, temos como competir de igual para igual aí com os maiores ecossistemas de inovação do mundo. Perfeito. O portal Telemedicina, ele é tão bom, tão bem sucedido, que a Google se associou a vocês oferecendo a aceleradora deles, né? Como foi isso, essa experiência? Esse assim foi um ponto realmente que mudou a história da nossa empresa, né? E nisso eu tenho que até agradecer também um pouco o governo brasileiro. No ano passado a gente teve uma missão chamada Missão Catalyzer, que é parecido com o programa Startout Brasil que está acontecendo agora aqui na França, onde estamos. Ano passado fomos convidados a ir ao Vale do Silício, onde a gente passou ali um mês visitando várias empresas. Nesse momento conhecemos a Google em uma dessas visitas e apresentamos a nossa solução e eles ficaram muito interessados. Um dos pontos é que nós usamos o TensorFlow, que é os algoritmos de busca da Google, eles lançaram isso open source, código aberto. Ou seja, hoje você como uma nova empresa, um novo programador, você tem como ter acesso a esses códigos que eles usam internamente na busca, no Images, e aplicar isso na sua empresa de forma gratuita. Então, nós começamos a utilizar isso para automatizar parte desses processos de telemedicina, e para eles foi como o Google ajudando vidas, né? Então, é um case de sucesso estarmos trabalhando em parceria, e nos convidaram para o programa de aceleração da Google. Então, foram 6 meses bem intensivos, foi um mês direto lá no Vale do Silício, depois voltamos mais outras 2 vezes, onde nós revisamos cada elemento da nossa tecnologia, modelo de negócio, contratação, e hoje estamos aí com uma empresa, como eles dizem, já preparadas para 1 bilhão de usuários. Perfeito. Agora vamos dar então as boas novas, né? Você está na França, a convite em princípio do governo brasileiro, num programa para que você estivesse em contato com os seus colegas franceses, e você então tem a boa nova de que você vai expandir a telemedicina para a França, você vai internacionalizar a sua empresa brasileira. Exatamente. Então, esse é a primeira viagem do programa Startout Brasil, que é uma parceria do MDIC, Apex, Sebrae. E aqui quem coordenou isso para nós foi a Business France, que é como fosse a Apex da França. E a gente percebeu que nunca teríamos a abertura e as agendas que tivemos se não tivesse essa cooperação bilateral entre os dois governos. Então agradeço bastante ao programa, tivemos grandes reuniões aí, visitas graças a ele. Então, o que nós notamos, né? Semelhante ao Brasil, a França tem o que eles chamam o Desert Medicale, né? O deserto dos médicos. Porque a maioria dos médicos está concentrada em Paris, Nice e Lyon. Quando você vai um pouco mais para a área do interior, encontra sim áreas que não tem médicos especialistas. A gente imaginava que isso era um problema brasileiro, né? Mas acontece também na França e na Europa, até porque os médicos querem ficar em Paris, que você tem um teatro, tem cultura e tudo mais, que é um pouco menos no interior, né? Então eles viram a possibilidade aí de usar essa tecnologia para conectar essas áreas mais remotas da França a Paris. Então os médicos de Paris podem fazer aí os laudos de diagnósticos para o interior. E um problema é que a gente sentou com o governo, né, com uma deputada daqui que mostrou essa necessidade, gostou bastante. E uma questão que a gente teve que resolver no Brasil é conectividade, né? Porque conectar da Amazônia para São Paulo, o link de internet muitas vezes é difícil. Então a gente trabalhou muito em ferramentas de compactação dos arquivos, né, e de transmissão para poder mandar isso de forma segura. E funciona até com 2G, né, inclusive. E aqui tem fibra ótica quase no país inteiro, né? Então, assim, não vamos ter tantas barreiras em termos de conectividade. E um outro ponto, então, é que conseguimos visitar hospitais, falamos com médicos, todos manifestaram o interesse. Então, nós vamos começar com um braço de P&D aqui, pesquisa e desenvolvimento. Então, o primeiro hospital que fechamos a parceria é o St. Joseph. Amanhã eu vou visitar para começar a implantação. Inicialmente, eles vão realizar laudos para o Brasil e segundas opiniões para os pacientes brasileiros. Então, a França, ela tem, na maioria dos índices, a melhor saúde do mundo. Então, esse foi um dos motivos da gente optar por começar a internacionalização por aqui, para a gente aprender realmente como os franceses fazem e englobar isso no serviço brasileiro, né, para melhorar ainda mais nosso serviço lá. E aí despertou tanto interesse dos hospitais aqui, que a gente viu que tem como já começar uma parceria. Então imagina você vai numa clínica no interior do Amazonas e além de ter os laudos dos médicos de São Paulo, você vai poder ter segundas opiniões, por exemplo, de um neurologista francês de um dos melhores hospitais aqui, né? Então essa troca técnica aí vai ser excelente aí para ambos os lados. Perfeito, Rafael. Conversamos com Rafael Figueroa,
que está de parabéns por ser o líder do portal Telemedicina, esse empreendimento na internet brasileira, que é um exemplo de sucesso dos brasileiros na internet. Muito obrigado.